Glória a Deus. 273. Quer nas trevas, quer na luz, só a ti recorrerei. Só a ti, meu bom Jesus, e socorro acharei. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei. Só em ti, Salvador, o refúgio encontrarei. Quando lutas, penas, dor, neste mundo encontrar, eu te buscarei, Senhor, e virás me com, aleluia, só a ti, aleluia, só a ti. Glória a Deus. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará, ao caro Redentor, fiel aqui serei, a Ele com fervor, somente seguirei. Avante eu vou, aleluia, avante eu vou, para entrar no céu da divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará, trombeta soará do nosso Criador, a graça levará dos santos do Senhor, em glória e poder, Jesus regressará, seus servos hão de ver, pois ele voltará. Mas quem tem? Quem tem? Eu tenho muito juízo, graças a Deus. Abra a sua Bíblia, irmãos. Evangelho segundo escreve Mateus, no seu capítulo de número 7, nós vamos ler 4 versículos no capítulo 7, vamos ler um versículo no capítulo 8, ok? Mateus capítulo 7, versículo 24, o versículo 26, o versículo 28, 29 e o primeiro versículo do capítulo 8. Mateus 7, 24, somente o 24, o 26, o 28, o 29 e o versículo de número 1. Eu vou ler para adiantar. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Versículo 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Versículo 1 do capítulo 8. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Abaixa a cabeça, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai,
Quero te agradecer, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor. Aqui é o altar do teu servo, pastor Teotônio, e ele cedeu para que nós pudéssemos expressar a tua palavra, meu Pai. Eu peço ao Senhor misericórdia, porque de mim mesmo, Senhor, meu Pai amado, eu sou humano, sou terreno, mas Deus, tu é a graça e a misericórdia que fala ao coração do homem. Fala conosco nesta noite e nos ajuda, Senhor, a interpretar a tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou pregar nesta noite debaixo do tema: a palavra, os dois resultados e suas consequências. A palavra, os dois resultados e sua consequência. Irmãos, quando nós olhamos Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, vai falar do Sermão do Monte. Para mim, para todo cristão novo convertido, para mim é fundamental que todo novo convertido deve se basear nas Escrituras, principalmente no Evangelho de Jesus Cristo. Eu fico vendo de vez em quando alguns novos convertidos que logo após se converter, a primeira coisa que faz é entrar numa faculdade de teologia. Ora, antes de ele conhecer os assuntos teológicos, ele precisa conhecer os assuntos bíblicos. E com quem ele está falando? Que é Cristo Jesus. Cristo é a base do nosso cristianismo. Então ele vai encontrar Cristo na Bíblia. Eu acho que todo novo convertido, primeiro, ele deve ler toda a palavra de Deus, toda a Bíblia Sagrada. Porque sem ler a palavra de Deus, fica difícil de você entender o Evangelho a qual você segue ou serve. Olha, quando nós olhamos e vemos aqui, Mateus capítulo de número 7, os versículos que eu acabei de ler, o 24 e o 26, Jesus parece estar dizendo o seguinte: olha, tudo aquilo que eu falei do capítulo 5 até agora, vai ter dois grupos de pessoas que estão ouvindo, como estamos aqui ouvindo. Vai ter dois grupos, é só dois grupos. Um que vai escutar as palavras de Cristo, e aquilo vai trazer vida a ele, e ele vai solidificar as suas raízes, e ele vai ser firme e constante. Ou aquele que vai escutar aquilo que Jesus disse, vai entrar numa orelha, sair na outra orelha, e para ele não vai acrescentar nada. Um vai ficar firme em todos os propósitos, em todas as palavras que Cristo disse, falou, ensinou. Outro vai escutar as palavras, mas aquela palavra que Cristo disse não vai fazer efeito nenhum. É o próprio Cristo que no final do Sermão do Monte está concluindo dizendo: eu vou comparar vocês a dois tipos de casa. Aleluia. Um que vai escutar a minha palavra e ela vai ser firme no seu coração. Vai bater o vento, vai continuar firme. Vai vir o desemprego, vai continuar firme. Vai vir a enfermidade, vai continuar firme. Vai vir a morte, vai continuar firme. Vai vir as lutas, as provações, mas vai continuar firme. Por quê? Porque a palavra entrou na sua alma, no seu coração. Aleluia. Agora não vive mais ele, Cristo vive nele. E as provações, aleluia, serão apenas um passo para a vitória que Deus vai conceder à sua vida. Aleluia. Aí Jesus disse que vai ter o outro. Vai ter o outro tipo de crente que escuta a palavra. Aqui estamos em muitas pessoas aqui. Somos pessoas diferentes, um moreno, outro branco, outro rico, outro pobre. Mas a palavra não pode ter outro efeito a não ser dois. Aquele que escuta, atende, tem fé. E aquele que escuta, não atende e não alcança a fé. Aleluia. Jesus está dizendo que há dois tipos de resultados e as suas consequências. E eu vou tentar aqui tipificar as consequências daqueles que escutam a palavra de Deus. O versículo de número, capítulo 8, vai falar, irmão, de três curas. Leproso,
o servo do centurião e a sogra de Pedro. Eles tipificam a primeira cura, é quando o leproso vai até Cristo, que fala dos nossos pecados. Porque quem escuta Cristo, irmão, ele logo identifica que ele é um pecador. Tem pessoas que chegam na igreja, irmão, eles acham que não precisam mudar nada, que já são perfeitos do jeito que são. Mas Cristo está dizendo para nós que todo aquele que chega como leproso, cheio de pecado, cheio de impureza, cheio de erro, se ele se chegar, se prostrar, falar: Senhor, se tu quiseres transformar a minha vida, Jesus vai falar: eu quero. Não tem ninguém aqui que vem até Cristo cheio de pecado, cheio de perturbação, e Jesus não transforme. Que Jesus não mude. Porque então as pessoas falam: eu sou assim mesmo, faço do jeito que eu quero, ando do jeito que eu quero, eu vou ser assim mesmo, quer que eu seja crente, vou ser assim mesmo. Mas com Jesus não é assim. Todos nós que chegamos até Cristo, chegamos como os leprosos, carregados de pecado, imundícia, dissolução. Mas quando nós entramos até Cristo, irmão, o primeiro resultado de ouvir a palavra é Jesus, quando pega aquele leproso, transforma ele num cidadão limpo, regenerado, transformado. Irmão, quando eu vim para Jesus, eu era do rap. Chegou para Jesus, eu era do rap, irmão. Andava que nem malandro, falava que nem malandro, me vestia todo bagunçado, todo avacalhado. Mas quando a gente vai até Cristo, oh, aleluia. Quando a gente vai até Jesus Cristo, a malandragem ela cai por terra. Irmão, eu peitava os presbíteros, o professor de escola dominical. Falei: Ricardo, você tem que mudar. Eu falei: que mudar o que, rapaz? Quem é você? Quem, rapaz? Sou da favela, estou meio entendido. Não, mas quando a gente vai até Jesus, Jesus vem e transforma o nosso linguajar, transforma o nosso modo de andar, de falar. Porque eu era leproso, aleluia, mas eu cheguei até Jesus. E quem chega até Jesus, irmão, é limpo da sua lepra, do seu pecado, aleluia. Irmãos, nós não andamos mais em pecado, andamos agora em santificação, porque Cristo transforma todo aquele que chega até Ele. Nós estamos em Cristo, estamos regenerados. Há alguns ainda que passam e pensam que o adversário, irmão, ele pode te acusar de alguma coisa. Aí Pedro vai dizer: sabeis vós que tem um advogado junto a Deus Pai, aleluia, que é Cristo Jesus o nosso Senhor, aleluia. Os teus pecados foram lavados na cruz do Calvário, irmão, pela regeneração da palavra de Deus. Você não é mais um pecador na mão do Satanás, mas é um discípulo sendo moldado pela palavra de Deus. A palavra te limpou, a palavra te salvou, a palavra está te conduzindo para a salvação. Logo mais nós vamos subir ao céu. O segundo efeito que causa é quando Jesus quebra a nossa soberba, a nossa altivez, tipificado pelo centurião romano. O centurião romano, irmão, era uma pessoa, na sua maioria, eram homens soberbos, altivos, que se achavam semideuses. Mas aquele centurião, ele é diferente. Ele ouviu falar de Jesus. E quando ele escuta falar aquilo que Jesus estava falando, parece que há dentro dele uma transformação. E ele enxerga em Jesus uma autoridade maior do que a dele. Ele fala: Jesus, eu não preciso que o Senhor vá até minha casa. Eu sou um homem pecador, mas eu tenho pessoas ao meu dispor. Aí, quando eu falo vai, eles vão. Quando ele fala vem, eles vêm. Se o Senhor disser uma palavra, se o Senhor disser uma palavra. Tem muitas pessoas que acham
que é preciso fazer, irmão, a campanha do sal grosso, a campanha do martelinho de ouro, a campanha do travesseiro de Jacó. Não precisa nada disso. Você só precisa da palavra de Deus. Quem entra pela palavra de Deus alcança a vitória. Aleluia. Quem entra pela Bíblia alcança a vitória. Quem entra pela palavra de Deus vai alcançar a resposta de Deus. Quem não entra pela palavra de Deus alcança a derrota. Mas quem está em Cristo, irmão, alcança aquilo que Deus prometeu para toda a vida eterna. Aquele homem centurião, irmão, ele se desfez do seu eu. Ele se tirou do seu eu. Certa feita eu estava pastoreando uma igreja, em tempo de eleição. Aí chegou um cidadão lá, irmão, importante na cidade. E ele chegou com uma comitiva de pessoas e irmãos da igreja. Com bandeira, com tudo. Aí o cooperador chegou, Ricardo, chegou o irmão, o homem, aí o homem é importante. Aí eu falei, é mesmo? É importante? Eu falei, irmão, importante aqui na igreja é Jesus. Tu vai colocar no altar aqui? No altar aqui não. Eu falei para ele, aqui não. Eu falei para ele, ali tem um banco de novo convertido. Falei para o cooperador, coloca ele ali para mim. Aquele cidadão que estava vindo para o altar, de repente, pegaram ele e jogaram aquele homem importante na cidade, no canto do banco, aquele não entendeu nada, que ele achou que ia chegar na igreja chegando. Porque se ele chegasse como um centurião, que apesar de ser uma autoridade, de ter homem ao seu dispor, mas ele se chega diante de Cristo, ele reconhece em Cristo uma autoridade maior do que a dele. Aqui dentro da igreja, irmão, não pode existir juiz, não pode existir delegado, não pode existir promotor, aqui não pode existir advogado, aqui tem que existir servos e servos do Senhor, que vão juntos morar no céu, porque aqui na igreja não existe maior ou menor, existe homens e mulheres lavadas e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aquele homem ficou ali sem entender nada. Preguei o evangelho e veio na frente aquele homem. Ele falou, irmão, ele falou assim mesmo, irmão, você fez diferente. Ninguém nunca fez isso. Eu falei, meu amigo, apesar de você ter uma importância na cidade, dentro da igreja, não existe ninguém mais importante do que Jesus Cristo. E Ele é o cabeça da igreja. Se você quiser uma oração, eu oro por você. Se você quiser aceitar Jesus, eu oro por você. Ele falou assim, eu quero aceitar Jesus. Eu orei por ele. Não sei se está crente, não sei, nunca mais vi na minha vida. Mas porém, eu fiz a minha parte. Porque na igreja não existe centurião, doutor, advogado. Existe homens e mulheres de Deus, servo de Deus Altíssimo. Aqui, irmão, não tem preto, não tem branco, não tem amarelo, não tem rico, não tem pobre. Aqui tem homens e mulheres de Deus. Quem é homem e mulher de Deus, levanta a tua mão e glorifica o Senhor pela tua salvação, irmão. Salvação é mais importante do que tudo. Não tem nada mais importante do que a nossa salvação. A terceira consequência é a melhor de todas. É o que acontece com Pedro, que depois de ser limpo da sua lepra, pecado, depois de Deus ter quebrado a sua arrogância, todo atabalhoado Pedro era, ele vai, abre a porta da sua casa para Jesus entrar. Observem nesses textos, irmãos, que tem 3 atitudes de Cristo diferentes. Na primeira, o homem fala, se tu quiseres que eu fique limpo, ele falou, eu quero. E a pessoa ficou limpa na hora. Na segunda, ele nem vai na casa da pessoa. Ele apenas com uma palavra, ele ordena e a cura chega até lá. Na terceira, na casa do seu discípulo, uma pessoa especial, ele entra dentro da casa. Quem sabe hoje Jesus, irmão, ele não vai te visitar. Ele vai trabalhar dentro da tua casa.
Você entendeu? Eu vejo muita gente falando, Jesus está passeando aqui. Jesus, ele não passeia. Jesus, ele trabalha. E ele está trabalhando em nosso meio. Ele está trabalhando no meio da igreja. Ele está trabalhando no meio das nossas casas. Enquanto todo mundo aí está se matando, irmão. O pânico está tomando conta de todo mundo. Nós estamos aqui firmes, alicerçados na rocha eternal, que é Cristo Jesus. Enquanto que os consultórios de psiquiatria estão lotados lá fora, a igreja, irmão, está caminhando, confiando em Cristo, aleluia, vivendo para Cristo, vivendo com Cristo, porque Ele é a autoridade máxima da igreja. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Levanta a tua mão que eu quero falar agora contigo agora. Levanta a tua mão neste momento. Aleluia. Para cada um que levantar a sua mão, Deus vai agir. Aleluia. De uma maneira diferente. Quem sabe você chegará na sua casa hoje e o Senhor já vai ter transformado aquilo que está fora do lugar lá. Quem sabe você vai chegar em casa e Jesus vai chegar junto contigo lá na tua casa. Aleluia. Eu creio nisso na palavra de Deus, irmão. Quem sabe, aleluia, se você falar aí no teu lugar, fala: Jesus, eu preciso, eu quero que o Senhor adentre a minha vida, adentre a minha casa, adentre o meu relacionamento conjugal, aleluia, aquilo que eu, Ricardo, não posso fazer, aquilo que o pastor Teotônio não pode fazer, é aquilo que Cristo pode fazer pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Irmãos, eu sou de uma família de 7 filhos, irmão, que somente a minha mãe era crente, irmão, aleluia. Na minha casa tinha ladrão, tinha drogado, tinha mulher que andava como prostituta, mas Jesus Cristo, quando Ele entrou lá em casa, a nossa família tinha tudo para ser um fracasso. Pai alcoólatra, espancador, mas Jesus Cristo, quando Ele entra na casa, aleluia, aleluia, Ele quer transformar a tua casa, a tua família. Eu não conheço nada difícil para Cristo. Nada, obreiro, nada. Porque minha vida é uma vida de milagre. A vida de cristão tem que ser uma vida de milagre. Aleluia. Rabaia, saio, caio, dei. Rabanta que saia de cai. O texto falou, ou você é o crente do versículo 24, ou é crente do versículo 26. Eu sou do 24. Oh, aleluia. Todo, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Oh, aleluia. Não vai ter desemprego que me separe do amor de Cristo. Não vai ter escassez que me separe do amor de Cristo. Não vai ter perseguição que me separe do amor de Cristo. Não vai ter lutas e provações que me separe do amor de Cristo. Por quê? Porque eu estou edificado na rocha eternal, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quem é edificado nesta rocha, que é Cristo, nesta noite, o Senhor vai trabalhar ao seu favor, para a sua vida, para a sua casa. Levanta a tua mão e diga: eu creio. Eu falei: eu creio. Eu tomo posse da palavra. Eu tomo posse da palavra. Tome posse da palavra nesta noite. Tenha a sua casa edificada na rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Graças a Deus, meus irmãos, pela palavra que temos ouvido. Temos na continuidade alguns avisos e também, meus irmãos, em especial a lembrança de que amanhã nós temos culto nas nossas congregações. E cada vez que nós nos reunimos, nós temos a oportunidade de ouvir Deus falar, de edificar nossa vida, de sermos melhor do que o que temos sido.
Cada vez que nós ouvimos mensagem da palavra de Deus, é a oportunidade de nós também nos decidirmos por ela. Se porventura tiver alguém nessa noite que ainda não é um crente, que deseja aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal, faça um sinal com uma das mãos. Nós iremos orar por você. E você vai ser aquele crente edificado sobre a rocha e que vai vencer as dificuldades e por fim vai morar no céu. Temos alguém que quer aceitar a Jesus? Faça um sinal com uma das mãos. Temos aqui alguns pedidos de oração. Gisélia Silva pede nossas orações por seu filho Guilherme, que foi diagnosticado autista e por isso, e por seu esposo, para que o Senhor dê sabedoria para criar e também conduzi-lo na presença de Deus, conduzir o filho na presença de Deus. A irmã Regina Souza pede nossas orações em favor de Lourdes Barretos e também de toda a família. Eu também peço as orações dos irmãos. E quem mais precisa de oração? Aleluia. Todos nós precisamos de oração. Vamos ficar de pé. Agradecer a Deus, orando pelos outros. Bendito Deus, em nome do teu Filho Jesus, agradecemos ao Senhor pela boa palavra que temos ouvido nesta noite. Queremos, Senhor, também te agradecer por cada vida que nesta noite tem se predisposto a vir à tua casa. Queremos pedir, Senhor, para que a bênção do Senhor seja sobre teu povo. Continue, meu Senhor, sendo misericordioso para com aqueles que estão enfermos e que creem no poder da oração. Assim, Senhor, pedimos em favor dos pedidos feitos neste altar, estes que aqui já estão e aqueles que antes tínhamos lido, que a bênção do Senhor chegue nos lares dos nossos irmãos, dando a solução para os problemas, tirando a tristeza e implantando a alegria dos céus no coração de cada um dos teus filhos. Amado Pai, te pedimos para que nos despeça na tua santa paz, nos levando para os nossos lares debaixo do teu amparo, da tua proteção e da tua bênção. Seja conosco as tuas boas mãos. Nós a te pedimos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. E que todo o povo de Deus diga amém.